Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre o discípulo de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida e a missão do discípulo de Jesus. E aí é importante para nós iniciarmos, nós entendermos como o discípulo entende a vida. E aí, irmãos, eu coloquei aqui o quadro só para a gente fazer um desenho assim. Nós temos aquele desenho que eu sempre faço, né? Uma seta que nem sempre é reta. Uma seta que aponta para a eternidade passada, tudo que já aconteceu, e uma seta que aponta para a eternidade futura. Deus é um Deus eterno que sempre existiu. Deus não foi criado, Ele é. Ele se apresenta para Moisés dizendo, eu sou, sempre fui, sempre serei. Diferentemente nós, eu e você, nós fomos criados. E aí quando nós pensamos sobre isso daqui, como o discípulo entende a vida, nós devemos pensar em um ponto. Por exemplo, qual é o ponto de partida para nós entendermos a vida? Eu não estou necessariamente falando o momento que nós nascemos. A história aconteceu, mas em um momento nós podemos identificar o que nós chamamos do ponto de partida para nós nos tornarmos discípulos. Então o discípulo, ele entende a vida da seguinte forma: o seu ponto de partida foi a graça de Deus, o amor de Deus. O ponto de partida que nos fez tornar discípulos foi essa graça de Deus que nos alcançou, essa graça de Deus que nos salvou, essa graça de Deus que nos apresenta agora como discípulos um novo caminho. Do cristão, do discípulo, é a graça de Deus. E aí nós encontramos, por exemplo, na Bíblia, em Êxodo, olha, por exemplo, Êxodo 32, como exemplifica isso. Então disse Moisés, olha o pedido de Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E olha a resposta de Deus. Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então perceba como o próprio Deus está dizendo, eu farei passar sobre você a minha bondade, a minha graça, a minha glória. Eu terei misericórdia, eu terei compaixão daqueles que eu quiser ter compaixão. A graça de Deus é o ponto de partida para o discípulo. Efésios 2:8, conhecido texto, diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso é um dom de Deus. Olha aí, o ponto de partida para o discipulado é o dom de Deus, é a graça. A nossa participação na graça de Deus só está na fé. Só está em confiar, em crer nessa graça, nesse amor. O Salmo 119, verso 105, diz, tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, o ponto de partida é Deus nos apresentar um novo caminho. Nós andávamos nas trevas, nós não sabíamos muito bem para onde ir, de onde tínhamos vindo, mas ao nos tornarmos discípulos, a graça de Deus clareou os nossos caminhos como uma lâmpada. E a tua palavra é a lâmpada que ilumina este caminho. Joia, se o ponto de partida do discipulado é a graça, qual seria o ponto de chegada? Em algum momento nós temos um ponto de chegada. A glória. A realização plena do propósito de Deus é o nosso ponto de chegada. Então, percebam, nossa reflexão inicial foi como o discípulo de Jesus entende a vida. O discípulo de Jesus entende a vida percebendo que o seu ponto de partida é a graça de Deus. E o seu ponto de chegada é a glória de Deus. O que acontece, atenção, entre esse ponto de partida e o ponto de chegada é a aventura da vida. Por que ela é uma aventura?
porque não está tudo resolvido ainda. Estamos crescendo, estamos nos santificando. A gente já entendeu a graça de Deus e essa graça iniciou uma nova vida em nós, somos discípulos. Nós sabemos que tem um ponto de chegada, é a glória, quando tudo será perfeito, tudo será maravilhoso. Mas entre o nosso ponto de partida, a glória, e entre a graça, e entre o ponto final, a glória, existe o que as pessoas chamam de vida. E a vida nos chama, olha, por exemplo, nos chama a cumprir os propósitos de Deus. Olha Romanos 8, 17 e 18. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Perceba como Paulo aponta para a glória, o nosso ponto de chegada. E ele está dizendo, olha, a vida ela não vai ser sempre fácil, não. Nós estamos caminhando para a glória. Então todas as provações, todas as dificuldades, todos os momentos que eu estou passando, isso é incomparável diante do que está por vir. Eu já sou discípulo, eu já entendi a graça de Deus na minha vida. Eu já entendi que um dia haverá a glória plena. Durante a vida eu ainda posso ver a glória, eu ainda posso ver a graça, mas eu também vou ver o pecado. Eu também vou passar por tribulações, eu também vou passar por dificuldades. O apóstolo Pedro, assim como Paulo, também diz em 1 Pedro 5,4, falando da glória, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa do quê? Da glória. Então, nós já recebemos a graça, é o nosso ponto de partida, mas há um ponto de chegada como numa Olimpíada, como numa corrida, como numa maratona. Eu quero trabalhar essa ideia de competição, já que nós estamos há 10 dias ou pouco mais dos Jogos Olímpicos. A tocha passou aqui na nossa região, né? Essa semana. Paulo traz essa ideia. Entre a graça e a glória, há a aventura da vida. A graça de um lado, a glória do outro lado, e a vida que nos leva de um ponto, é o que compõe um ponto ao outro. O que eu quero que você entenda nessa manhã, gente, é que nessa aventura da vida, como nós estamos chamando aqui, nós precisamos fazer escolhas. Nessa aventura da vida, nós precisamos tomar decisões. Nessa aventura da vida, existem questões, caminhos que precisam ser tomados e às vezes nós temos alternativas e não dá para tomar todas. Também não dá para ficar avaliando a vida inteira qual é a melhor alternativa. Nós temos que tomar uma decisão e seguir. Perceba que quando alguém que é bíblico fala sobre escolhas e decisões, ele está falando sobre escolha e decisões no âmbito da vida. Ele não está necessariamente falando da graça como se dependesse de alguma coisa de mim, ou da glória como se dependesse de alguma coisa de mim, mas ele está falando, eu estou falando da vida. Nós precisamos tomar decisões, e meus amados irmãos, nós precisamos de treinamento para a vida. Nós até fomos criados prontos para a vida, mas houve um probleminha ainda no piso de fábrica ainda. Houve um probleminha que foi necessário um recall alguns anos depois. E esse recall ele iniciou na cruz de Cristo, mas ainda não terminou. Então nós fomos criados perfeitos, mas houve um defeitinho que já começou a ser consertado. Percebam o que eu quero dizer. Nós precisamos ser treinados para fazermos escolhas certas nas nossas vidas. Você não vai fazer escolha certa se você não for treinado. Se nós formos pegos de surpresa pela vida, eu vou deixando a vida me levar. Às vezes eu vou na igreja, às vezes eu não vou, às vezes eu leio a Bíblia, às vezes eu não leio, às vezes eu oro, às vezes eu não oro, mas não faz muita diferença mesmo, porque meu dia não muda, o dia que eu oro e o dia que eu não oro, então deixa a vida me levar.
Você é pego de surpresa e quando você estiver em momentos de decisões, você vai ouvir as vozes mais estridentes que estiveram ao seu redor. E deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus te amar muito, mas muito mesmo assim, apesar de todos os seus pecados, você não buscar a Deus, Ele ainda vai falar de forma estridente para você ouvir. E às vezes o estridente de Deus vai machucar, mas é necessário. Mas às vezes Deus não faz isso. Nós acabamos de ler Êxodo. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É um processo que cabe muito a nós. Se nós não estivermos conectados com Deus, essas decisões da vida que está ali, nós vamos tomar baseado nas propostas mais sedutoras. E nós temos que entender uma coisa, o Evangelho, ele não nos é sedutor, porque o nosso coração é pecaminoso. Então, se eu tenho a opção de passar numa porta larga e num caminho largo, e uma porta estreita, um caminho apertado, eu, ser humano, vou escolher a porta larga, o caminho largo. Fácil. Mas não é esse caminho que Jesus nos chama a seguir. Os caminhos mais largos, atenção para o que eu vou falar agora, nos levam a duas situações que eu vou trabalhar em mais detalhes. A frustração e ao tédio. Aqui eu quero refletir com você sobre como é a vida da maioria das pessoas. Como é a vida da maioria das pessoas? Isso pode ser tanto uma afirmação que nós vamos fazer agora, quanto uma pergunta reflexiva. Por isso as frases de hoje eu não coloquei pontuação. Meus amados irmãos, algumas pessoas têm alvos, mas elas se perdem no caminho. Elas têm alvos, elas são idealistas, elas têm um ideal, mas no fundo, elas não sabem como chegar lá. As suas convicções são convicções, mas são convicções meio superficiais. São pessoas, como eu escrevi ali, pouco práticas. Então, eu sei o que precisa fazer, eu sei eu sei a solução perfeita, eu já estudei, eu já me capacitei, eu estou na igreja há muito tempo, eu já li a Bíblia toda. Isso que o pastor está falando hoje, o pastor Wagner já falou há alguns anos, eu lembro, eu tenho até minhas anotações. Eu sei. Só que são pessoas que não são práticas. O fato de saber não muda nada as suas vidas. E aí, muitas pessoas são assim hoje. Essas pessoas tendem a ser frustradas. Porque elas têm, isso vale para tudo na vida, no seu estudo, no seu trabalho, como você lida com a sua casa, com a sua família e com a sua vida espiritual, com a sua comunhão com Deus, com a igreja. A pessoa tem um ideal, mas o ideal nunca sai da mente dela. Ela é uma sonhadora. E ainda fala com orgulho, pastor, eu sou um sonhador. Fala, meu amigo, está na hora de se acordar. E ver se esses sonhos seus são sonhos de Deus. E se for, colocar em prática. É curioso porque o outro extremo são outras pessoas que vivem um círculo vicioso de atividades. A pessoa faz. Só que não tem ideal nenhum. São as pessoas pragmáticas, né? É um termo aí para pessoa prática. A pessoa é pragmática, ela é pouco idealista, ela quer fazer. Ela não sabe para onde está indo, mas ela se habituou a fazer aquilo. Ela já entrou no hábito dela, ela faz. É igual aquela história do elevador com assessorista, aí o elevador para no térreo, você entra, tá você e o assessorista só. Aí o assessorista pergunta, para que andar você quer ir? E você fala para ele, tanto faz, qualquer um. Tipo assim, você entrou no prédio, você entrou no elevador, você tem que ter um objetivo, que andar você quer parar? Ou aquela história do pai que ensinou o filho a sempre que o trem parava na estação, ele bater com um martelo de ferro nas rodas do trem. E aí um dia o filho perguntou para o pai, mas por que o senhor faz isso, pai? E o pai falou, eu não sei, meu avô faz isso, meu bisavô fazia isso, eles me ensinaram a fazer isso. Nunca ninguém me perguntou por que tem que fazer isso. E às vezes a gente vive a vida assim, as coisas entram no hábito. Até a igreja entra no hábito.
coisas da nossa família entram no hábito, e a tendência das pessoas que vivem pragmáticas tendem ao tédio. É viverem vidas entediadas. Pessoas frustradas porque têm ideais que não conseguem colocar na prática. Há milhares no mundo que nós vivemos. Pessoas pragmáticas que fazem, mas não têm um ideal, não têm um porquê. Há milhares no mundo que nós vivemos. E aqui eu estou incluindo os cristãos. Então o nosso problema está na frustração, no tédio e também na dispersão. Eu diria que frustração e tédio são as marcas, inclusive dos cristãos pós-modernos, dos cristãos hoje. Dentro da igreja nós encontramos pessoas frustradas e pessoas entediadas. Uma das armadilhas, irmãos, que nós encontramos na civilização moderna são as inúmeras possibilidades que nós temos. Por isso que eu coloquei ali a dispersão. Nós temos muitas coisas para fazer, nós temos muita informação para consumir. E eu gosto do Ricardo Barbosa, o pastor presbiteriano lá de Brasília, uma frase dele, eu gosto muito, eu tenho tomado posse da frase dele. Ele fala assim: muitos deuses gritam todos os dias e clamam por nossa atenção. Quem esteve nas devocionais aqui na igreja essa semana, ouviu eu orando desta forma: Deus, ajuda-nos para que os deuses não gritem ao nosso redor, ou se gritarem, que a gente não dê atenção a eles. O tempo todo tem deuses, coisas que nós idolatramos. É dinheiro, é preocupação, é sonho quando a pessoa é idealista, ou coisa que tem que fazer quando a pessoa é pragmática. Grita, 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 grita. E eu diria, eu concordo com o Ricardo Barbosa, o grande inimigo do cristão moderno é a dispersão. Esses deuses gritam e nós ficamos dispersos. A gente começa a ouvir uma coisa aqui, ouve outra coisa ali, assiste uma coisa aqui, conecta com outra coisa ali, e uma informação, alguém que fala alguma coisa, a gente fica disperso e se desconecta com Deus. Essa é a maior armadilha de Satanás. Uma armadilha sutil, uma carapuça. Eu li uma reportagem essa semana que, de fato, alguns avanços tecnológicos trouxeram grande eficiência para as nossas vidas. Você pensar na máquina de lavar roupas, você pensar no ferro de passar, você pensar na máquina de lavar louças, você pensar em algumas coisas, a evolução dos carros, mas outras coisas não trouxe efetividade para as nossas vidas. A tecnologia é uma delas, que pode ser usada para o bem, pode, mas normalmente ela mais atrapalha do que ajuda. Porque ao invés de nós ganharmos tempo com ela, na verdade nós estamos perdendo tempo com ela, com coisas fúteis, com dispersão. Por isso, meus amados irmãos, algumas pessoas têm um alvo, mas não são objetivos. Algumas pessoas correm muito, mas não chegam a lugar nenhum. E isso tem levado crentes a se tornarem deprimidos, frustrados, secularizados, com uma mente voltada ao pensamento secular, não ao pensamento bíblico. Crentes narcisistas que só pensam em si mesmos, levando a vida como a maioria das pessoas. Mas existe uma solução. Claro, eu não iria dizer isso tudo se nós não caminhássemos para soluções. E, desculpa, eu tenho que usar essa palavra aí. A solução ou as soluções estão nas disciplinas espirituais. Que palavra que eu tenho que usar que eu falei desculpa? Disciplina. Disciplina é algo que vai envolver você sair da sua zona de conforto. Disciplina é algo que você vai ter que acordar cedo, dormir mais tarde, que você vai ter que deixar de se divertir um pouco. Disciplina é algo que vai doer. Disciplina é algo que, se você tem um alvo, você tem um objetivo e você quer colocar em prática, não vai ser fácil.
E quando a gente fala na nossa vida, quando a gente fala na experiência espiritual, eu quero dizer para você com absoluta certeza, sem disciplina, você não chega em lugar algum na sua vida. Se você não tiver disciplina financeira, controlar as suas finanças, o que entra, o que sai. Se você não tiver um orçamento, as coisas vão desandar. Se você não tiver disciplina alimentar, tudo bem, não precisa ser radical, nunca ir no McDonald's. Estou falando isso porque eu fui ontem. De vez em quando a gente come as nossas besteiras, e isso é bênção de Deus também. Mas se você comer todos os dias, não dá. Tem que comer beterraba, tem que comer alface, tem que comer chuchu. Dizem que chuchu não vale para nada, né? Mas eu gosto. Bem temperado é bom. Tem que se exercitar. Ah, mas tem que fazer musculação. O meu pastor faz musculação, então eu tenho que fazer musculação. Não, o teu pastor faz musculação porque ele tem que fazer, mas você pode dar uma caminhada e está tudo bem. Uma pedalada e está tudo bem. Você pode fazer polichinelo lá na sua casa e está tudo bem. Você precisa se mexer. E se não tiver disciplina, você vai comer cupcake o dia inteiro e pizza toda noite e se encher de Coca-Cola e daqui a pouco você vai estar fazendo uma cirurgia bariátrica porque a sua saúde foi pro beleléu. Tudo por falta de disciplina. Então perceba, as disciplinas espirituais, falando no campo espiritual, são práticas necessárias para nós não cairmos nas ciladas da dispersão. Para nós não nos tornarmos frustrados, para nós não nos tornarmos entediados, para nós não perdermos a força vital da nossa fé. Nós precisamos das disciplinas. Nós precisamos, quais são essas disciplinas? Nos firmar na verdade. Nos firmar na justiça de Deus. Deus é um Deus justo. Nos firmar no Evangelho. Nós falamos isso nas devocionais dessa semana que passou. Todos os dias nós precisamos nos lembrar do Evangelho, nos firmar no Evangelho, que nos lembra do que nós éramos pecadores, da graça que nos alcançou, dos desafios que nós temos na vida e da glória que está por vir. É o Evangelho que nos revela isso. Nos lembrar da fé, do papel da fé. Se eu não confiar em Deus, de nada adianta eu saber isso tudo. Eu buscar ou lembrar da minha salvação, eu buscar a palavra de Deus, o seu livro. Tudo isso recheado com oração. Falando com Deus e ouvindo a Deus. Porque Deus fala também no momento da oração. Enquanto, meus amados irmãos, o ponto que quero chegar é esse, nessa parte. Enquanto nós permanecermos orando e vigiando dá trabalho, né? Ontem eu tive lá no hospital da Unimed, aí a pediatra estava falando com a gente, eu falei, doutora, eu tinha que voltar para esperar uns exames. Doutora, a senhora vai ficar aí até quando? Ela falou, vou ficar aqui até segunda-feira. Eu falei, como assim? Não, a gente faz um revezamento, eu tiro uns cochilos por aí mesmo, então se você chegar aqui e eu não estiver aqui é porque eu estou ou almoçando, ou jantando, ou tirando um cochilo, mas até segunda eu estou aqui. Uau! Disciplina? Tudo bem, não vou entrar aqui no mérito, se é justo, se não é justo, lei trabalhista, essas coisas, mas é incrível. Biblicamente falando, espiritualmente falando, enquanto permanecermos orando, vigiando, com toda a súplica, com toda a gratidão, o caminho que a gente tem que seguir vai permanecer claro diante de nós. Mas se nós não buscarmos a Deus orando, suplicando, lendo a sua palavra, tendo comunhão com Ele, o caminho diante de nós vai parecer cada vez mais escuro. Tem coisa mais terrível do que você andar no escuro? Eu tenho essa experiência às vezes aqui na igreja, é até engraçado. Eu venho para o escritório pastoral e ainda está dia. Aí eu fico no escritório pastoral um tempão, escurece. Aí eu não acendi as luzes do fundo. Imagina um dia bem escuro, que não tem lua, nada. As luzes do fundo aqui do caminho que eu passo. Né? E o último interruptor, ele é lá na porta da minha casa já. Então o que eu faço? Eu vou assim, bater a mão na parede, com uma mão na frente para não bater a testa na porta. Eu vou tateando, aí chega uma hora e eu achei a porta de casa. É horrível. Uma sensação muito ruim. E às vezes espiritualmente nós estamos assim porque nós não temos a prática da oração. A prática da oração nos preserva em Deus.
Oração, aqui eu estou falando todo o processo devocional. Leitura da palavra, oração, comunhão. Ela não só nos preserva em Deus, mas preserva Deus em nós. Curioso isso. Existe uma relação na nossa santificação, isso é bíblico, gente, de Gênesis a Apocalipse, de que quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus realiza grandes feitos nas nossas vidas. E quanto menos nós buscamos a Deus, não que Ele nos abandone, mas menos Ele realiza grandes feitos na nossa vida. Existe sim uma relação, não é uma permuta, não é uma troca, não é um Deus que faz um joguinho com a gente, não. Mas existe uma relação de intimidade, que ela pode ser estreitada ou não. Com Deus não é diferente. Oi. De forma alguma. De forma alguma. Esse é o grande câncer dos reformados. A igreja que, por causa da doutrina da graça, encosta o ombrinho assim no barranco e fica esperando Jesus voltar. O fato de sermos eleitos antes da fundação do mundo, o fato de nós não perdermos a salvação, uma vez que Deus nos amou, isso de forma alguma, pelo contrário, deve nos levar a ficarmos imóveis. E a presença de Deus nos ajuda a discernir o mundo, gente. Eu peguei aqui um rascunho que eu usei essa semana. Na sexta-feira, eu fiz uma pergunta para as pessoas que participaram da devocional durante toda a semana. Eu falei, o que foi mais impactante na sua vida? O que mudou na sua vida? O que você achou desses momentos, né? Nós tivemos momentos de oração aqui na igreja e momentos também nos lares. Enfim, a igreja permaneceu em oração todos os dias, bem pela manhã essa semana. Aí algumas pessoas falaram assim, olha, eu fiquei preocupado depois dessa semana, porque eu percebi que eu preciso dar mais fruto. Olha só como a palavra, a oração nos conecta com Deus e faz nos discernir como é o mundo e como nós devemos viver no mundo. Outros falaram assim, eu me senti mais preenchida. Deus falou mais comigo. O que a gente falava de manhã reverberava durante todo o dia, onde eu estava. Outras pessoas falaram, olha, eu fui desafiada. Eu percebi no meu trabalho, nos meus contextos, que aquilo que Deus tinha falado comigo pela manhã, Deus estava me desafiando a fazer alguma coisa com relação a outras pessoas. Outros falaram que eu aprendi a confiar mais e a descansar mais em Deus depois dessa semana. Outros falaram assim, eu percebi que eu preciso ter mais atitude e eu tomei algumas atitudes durante o meu dia. Percebam, irmãos. Outros falaram que tiveram mais controle, domínio próprio. A gente vai falar sobre domínio próprio na mensagem de hoje à noite. Percebam o meu ponto. A presença de Deus, buscarmos a Deus, nos ajuda a discernir o mundo, nos ajuda a entendermos como nós devemos viver. Esse é o caminho que nos conduz ao alvo. E aí, eu quero dizer para você que se nós estivermos fora do alvo, nós vamos nos perder. E a igreja cumpre um papel fundamental. É o papel de uma igreja missional. Vocês já ouviram essa palavra da minha boca, da palavra do pastor Sandro, mas eu quero trabalhar esse conceito um pouquinho para nós pensarmos agora na nossa vida como igreja. Uma igreja missional é muito simples. Uma igreja missional é aquela que entende que o evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem atual para todos os tempos. Uma igreja missional é uma igreja que aplica as velhas verdades da mensagem da cruz com uma nova roupagem, trazendo respostas à sociedade que nós estamos inseridos. O que eu chamo de nova roupagem? É mudar o evangelho? Não.
É aplicar as velhas mensagens, que já é velha, né, Jesus? Faz tempo que essas coisas aconteceram. A sociedade atual. Ou seja, se a sociedade atual, se a pergunta da sociedade atual é terrorismo, e onde Deus está nessa história de terrorismo, se a pergunta da sociedade atual é homossexualidade, se a pergunta da sociedade atual é problemas mundiais entre nações, guerras, as respostas que uma igreja missional dá são baseadas no Evangelho, mas respostas a essas perguntas. Eu sei, é fascinante você ver o que Calvino escreveu naquele contexto. Batismo de crianças. Se deve ter, se não deve ter. Meu amigo, ninguém está mais interessado nisso. Nós respeitamos a posição batista, e batistas sérios respeitam a nossa posição. Ninguém mais fica discutindo isso. O que importa é que nós cremos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que nós somos seus discípulos. Pois se eu quisesse colocar o Benjamin dentro da piscina lá na chácara, ao invés de ter jogado água na cabeça dele, eu teria feito isso sem problema algum. Ou também se eu não tivesse batizado ele. Eu tenho uma convicção teológica e a gente caminhou assim, baseado na nossa teologia. Mas quem não pensa assim, em pontos que não são essenciais à nossa fé, isso não é mais pergunta que o mundo está fazendo. O não cristão não quer nem saber disso. O não cristão quer saber, vem cá, como que você explica você ser crente, pior ainda, você ser pastor? O Sandro também. E a gente ficar ouvindo o que a gente ouve desses pastores no Congresso Nacional, a tal bancada evangélica. Um idiota que essa semana tirou uma selfie com o Jean Willis. Um idiota porque ele se auto-intitula apóstolo. E provou que é idiota pelo que ele fez. Porque aí tirou uma selfie com o Jean Willis educado. Nem sempre ele é educado, mas nesse caso ele foi, sorridente, tudo tal, papapá. Aí o cara posta na rede social dizendo, ele pensou que eu estava rindo para ele. Ou esse sujeito é salvo, ou ele morre. Mas não é morre, ele não está falando de vida eterna, ele está falando de morre mesmo, de matar o cara, se o cara não se converter. É a resposta a um babaca desse que eu, como pastor, antes do que ser pastor, eu, como discípulo de Jesus, preciso dar para uma sociedade que vai me perguntar que evangelho é esse que você prega todo domingo, todo dia? É isso? Então, isso é ser uma igreja missional. É dar respostas a uma sociedade, vamos fazer conexão dos nossos assuntos agora, uma sociedade formada por pessoas frustradas, uma sociedade formada por pessoas entediadas, pessoas que fazem muito, mas não têm um ideal de vida, pessoas que não fazem nada, mas ficam no campo dos sonhos, tendo os ideais. Aonde que o evangelho entra na vida dessas pessoas, a começar por nós que estamos aqui nesses bancos? Na prática, ser uma igreja missional nada mais é do que pregar a Cristo, pregar o Cristo crucificado, como fazia o apóstolo Paulo, aonde quer que ele passava. O apóstolo Paulo passou por dezenas de cidades. Cidades mais religiosas, cidades menos religiosas. Ele colocava uma roupagem no evangelho para cada público. Para quem era judeu, ele falava como judeu. Para quem era grego, ele falava como grego. Para quem era poeta, ele citava poeta. Para quem era filósofo, ele citava filósofo. Mas nunca alterando a mensagem do evangelho. O apóstolo Paulo nos ensinou o que é ser missional. E, meus amados irmãos, o oposto disso é quando a velha mensagem da cruz, e velha aqui eu não estou usando um termo pejorativo, é só para nós lembrarmos que a mensagem é a mesma. O oposto disso é quando a velha mensagem da cruz é substituída por outro tipo de mensagem. Aí não, aí deixa de ser missional. Por que missional? A palavra missional é uma palavra mais elaborada do termo missionário. Ser uma igreja missional é ser uma igreja em essência
missionária, ou ter a essência missionária. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Nem todas as igrejas, eu diria, a maioria das igrejas no mundo hoje não são missionais. Elas perderam o foco da missão. É uma igreja que faz dessa essência missionária o seu estilo de vida. Então não é mais apenas uma atividade, algo que eu faço. É o meu estilo de vida. Aquela igreja é uma igreja missional. Ela prega o evangelho de Cristo aonde estiverem, a todo momento, para toda pessoa, respondendo às perguntas daquela pessoa, com base no evangelho. É um estilo de vida. Agora, vamos falar um pouquinho sobre estilo de vida. Estilo de vida está relacionado com o nosso propósito de vida. Eu tenho um estilo de vida conectado com o meu propósito. Então, estou falando de teoria e prática. Aí surge uma reflexão interessante para nós fazermos. O que determina nosso estilo de vida é o nosso propósito de vida. Então, vamos caminhar aqui nos próximos minutos da seguinte maneira. Para entender o nosso propósito de vida, nós precisamos entender a nossa origem. Precisamos lembrar da nossa origem. E aí, meus amados irmãos, existem dois conceitos que eu quero apresentar para vocês, ou relembrar vocês nesta manhã. O primeiro conceito é que nós fomos criados à imagem de quem? De Deus. E aí existe um termo no latim que é usado pelos teólogos, que a gente chama de imago Dei. Entender a nossa origem, em primeiro lugar, é entender a imago Dei. Olha o texto de Gênesis 9, 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Eu poderia ter pego o texto de Gênesis 2, que fala que nós somos criados à imagem de Deus, mas eu peguei outro texto, porque aqui lá todo mundo conhece. Um outro texto que reafirma que nós somos criados à imagem de Deus. Agora, você sabe o que aconteceu? Infelizmente, o homem, o ser humano, se afastou de Deus. Agora, entenda uma coisa. Apesar do homem ter se afastado de Deus, o ser humano não perdeu a sua essência da imago Dei. A sua essência ainda é divina no sentido, não de que nós somos seres divinos, mas no sentido de que ele nos criou a sua imagem e semelhança. Houve uma ruptura, mas ainda assim nós temos traços, essas qualidades, essas características, essas virtudes, nós falamos isso domingo passado à noite, de Deus nas nossas vidas. E aí, meus amados irmãos, o que nos resta dessas ainda características que temos de Deus é buscar a santidade na vida, baseando-se na imago Dei, na imagem de Deus, que está em nós, no sentido de características. O que Gênesis 9:6 nos mostra é que tirar a vida de um inocente, no contexto ali, né, é um ataque à imagem de Deus. Percebam como o texto é bem claro. Por que tirar a vida de um inocente, naquele contexto, ali a regra foi determinada, não é o ideal, é proibido até, a não ser quando Deus chama homens para protegerem a sociedade. Ou em situações específicas de guerra. Porque é um ataque à imagem de Deus, porque nós somos criados à imagem de Deus. Então, para você entender imago Dei, tem uma imagem aí, eu só consegui em inglês, mas ela é bem simples. Olha que interessante. Nós temos nessa imagem os dois círculos, o primeiro, o que eu sou, e a outra parte, o que eu estou me tornando. Então, essas coisas acontecem paralelamente, olha lá. O que eu sou muita coisa e um pouquinho da imagem de Deus. E o que eu estou me tornando? Eu estou me tornando um monte de coisa. Mas também estou trabalhando as imagens de Deus na minha vida.
O que eu sou e o que eu estou me tornando deve se encontrar num centro, como princípio da minha vida, a imagem de Deus. Tem como os dois ciclos se fundirem totalmente? Ainda não. Mas na glória será possível. Então, se não é possível ainda, nós devemos buscar ao máximo trabalharmos essa imagem. Uma outra imagem que vai aparecer aí mostra a nossa situação histórica. Olha lá, Imago Dei, nós fomos criados, então está lá o losango perfeito. Mas houve uma distorção da criação. Tudo rachado lá. Mas em um momento da história nós fomos renovados ou recriados. Nós nos tornamos nova criatura, nós fomos regenerados. Isso está baseado na Imago Dei também. Em Cristo nós passamos a ser renovados. Agora, acabou que eu já respondi, né? Quem renovou todas as coisas em nós? Acabei de falar. Cristo, Jesus. Então, está tudo feito, está tudo pronto, acabou a história, recuperamos a Imago Dei em Cristo, e a pergunta é, ainda há algo a ser feito? Sim ou não? Sim. O quê? Buscar a santidade. Eu busco a santidade porque a Imago Dei, traços da Imago Dei que estão no meu ser, me leva a isso. Por exemplo, Mateus 6,33, Jesus fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Apóstolo Pedro, 1 Pedro 1,15, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Perceba a conexão? Ele é santo, vocês têm a imagem de Deus, faz sentido vocês serem santos. Só que Deus não faz força para ser santo. Vocês vão ter que ser fortes, vão ter que perseverar, vão ter que buscar, não vai ser automático por causa do pecado. Agora, a Imago Dei, ela também está relacionada, a Imago Dei não, o nosso estilo de vida, ele caminha de acordo com o nosso propósito de vida. Para nós entendermos o nosso propósito de vida, nós temos que entender a nossa origem. Uma característica da nossa origem é isso que nós vimos agora, a Imago Dei. Mas existe uma segunda característica, que é a Missio Dei. A nossa origem, atenção gente, a nossa origem também está relacionada a Missio Dei. Por exemplo, olha aqui que Jesus fala em Mateus 28. O texto fala, né? Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Evangelho acaba aí. Consumação dos séculos, o Evangelho acabou, a gente está esperando ele voltar. E ele vai voltar. Ele vive. Por isso que ele vai voltar. Ele ressuscitou. Mas ele deixa diante de nós uma missão. Que depois do advento pecado e depois do advento Cristo, se torna algo parte da nossa natureza. O discípulo, ele tem a Imago Dei e ele tem a Missio Dei. Olha como é que a versão A Mensagem trabalha esse mesmo tempo. Resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Então ele nos chama, ele nos comissiona. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe. Então isso vale para quem está na sua casa, para quem está na sua rua, para quem está no seu trabalho, para quem está lá no hospital, para quem está... Todos que vocês encontrarem. Seja de perto, Santa Bárbara, ou se Deus te chamar para a Índia. Mas não esqueça que é para os de perto também. Tá? De perto e de longe. Sobre este, olha aí,
estilo de vida. A Missio Dei, assim como a Imago Dei nos leva a buscar a santidade como um estilo de vida, a Missio Dei nos leva a proclamar o Evangelho como um estilo de vida. Marcando-os, como que eu marco? Eu anuncio o Evangelho, o Espírito Santo faz a obra, marco-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Acabou? Não. Vocês devem ensiná-los. Teoria? Não. Prática. Teoria e prática. Ensiná-los a praticar tudo o que tem ordenado a vocês. Agora, atenção. Se você nunca entendeu isso como uma missão obrigatória para a sua vida, atenção para as palavras de Jesus. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim. Dia após dia, até o fim dos tempos. Se você acha a mensagem muito radical, dá uma seta para cima e vamos ver como é que está essa frase na versão NVI, que é muito parecida com a Almeida também. E eis, esse e eis está no grego também. Não dessa forma, mas é o mesmo sentido. Apesar de ter um ponto ali na frase, o e eis está conectado com o que ele falou anteriormente. Cumpram essa missão, e então eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Pastor, eu não aceito isso, porque uma vez eleito por Deus, uma vez salvo por Deus, salvo para sempre. Você tem toda a razão. A pergunta é, como que você sabe se você é salvo, se você é eleito? Jesus diz, pelos frutos conhecereis. Que frutos que Jesus está falando? Ou qual o principal fruto que Jesus está falando? A missão que ele nos deu. Ele falou, olha, vocês vão por todo mundo. Sua vizinhança, seus parentes, seus amigos, anunciem o Evangelho. Não fica preocupado em converter as pessoas, não. Minha ordem é só anunciar o Evangelho. Quem converte sou eu, deixa comigo. É uma parceria que a gente faz com Deus. Mas nós somos a voz. Nós precisamos falar. E eis que então estarei convosco até o fim. Será que muitos dos problemas da nossa vida não é porque a gente está fora da missão? Não é porque a gente abandonou tanto a Imago Dei, já que a nossa imagem de Deus foi prejudicada pelo pecado, a gente deixou de se esforçar para cada vez ficar mais parecido? Aí no caso não mais com Deus, mas com Jesus, né? Porque Jesus nós devemos imitar Ele. Nós não conseguimos imitar Deus, mas conseguimos imitar Jesus. Por isso que Ele se fez um de nós. Ele se fez um de nós não apenas para morrer e ressuscitar para nos salvar. Ele se fez um de nós também para nos mostrar como devemos viver santos, como devemos resgatar a Imago Dei. Mas não para por aí, nós temos a Missio Dei. Jesus tinha como estilo de vida anunciar o Evangelho. A Missio Dei é a missão de Deus no mundo. Isso é a tradução do latim, né? É a missão de Deus. Agora, perceba uma coisa. Eu já dei uma palhinha para vocês sobre isso na minha fala aí. É a missão de Deus. Espera aí, se é a missão de Deus, então, eu faço parte? Eu pergunto para vocês. A gente faz parte da missão de Deus? Sim ou não? Por quê? Porque Ele mandou. É isso. Deus mandou. Olha o que diz George Whistledown. Missão dada é missão cumprida. Já dizia o coronel, o tenente Nascimento lá. O que ele era? Coronel? Capitão, isso. Deus é o sujeito ativo na missão. Daí a frase de um teólogo, tá? Deus, o Pai, enviou o seu Filho e ambos enviaram o Espírito Santo. A Trindade, todos eles, a Trindade envia a igreja e os crentes em particular para cumprir a tarefa da grande comissão. Grande comissão é o texto que nós vimos, Mateus 28. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo enviando a igreja para dentro do mundo.
Então entenda, gente, ser uma igreja missional não é dizer assim, Deus, deixa comigo, hein? Agora eu vou fazer o trabalho, você vai ver. Não. A missão não é minha. A missão não é sua. A missão é de Deus. Agora, Ele me chama, Ele te chama para fazer parte dela. Como? Nós somos a voz. Nesse sentido, nós somos profetas de Deus. Nesse sentido. Nós somos os porta-vozes aqui no nosso bairro, aqui em Santa Bárbara e em todas as nações do mundo. De Deus. Fomos chamados por Deus. Por isso, meus amados irmãos, entender o nosso propósito de vida é entender que o nosso propósito de vida é uma continuação da Missio Dei. Ou é nos envolvermos com a Missio Dei. Quando membros de uma igreja, se os membros do Jardim América compreenderem, todos nós, eu estou me incluindo aí, o seu propósito de vida como uma continuação da Missio Dei, nós vamos passar a viver o Evangelho de forma integral nas nossas vidas. Nós vamos, vai ser diário, o Evangelho vai ser proclamado, o nome de Cristo será glorificado. Então, o que significa, na prática, ser uma igreja missional? Na sua essência, nós não estamos dizendo que nós vamos ter atividades específicas evangelísticas. Vamos fazer o culto do evangelístico. Não significa que nós vamos fazer eventos missionários. E eu não estou criticando necessariamente igrejas que fazem isso. Eu estou dizendo que a característica de uma igreja missional não é fazer eventos específicos para que o evangelho seja anunciado. A característica é a própria essência, a própria identidade da igreja ser uma igreja missional que anuncia o evangelho aqui, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Não é o cumprimento burocrático da ordem de Deus. É muito mais simples. Igreja missional tem na sua essência o querigma de Deus. Ou alguns falam querigma. Né? Como é que o K ensinava? Querigma ou querigma? Querigma, joia. O K é dos meus. K é o professor de grego do seminário de Campinas. Eu não gosto dessa acentuação. Dão resultado. Você sabe de pessoas que foram salvas com esses eventos. Mas o resultado é ínfimo se comparado com o resultado de pessoas que fazem a missão. As grandes campanhas evangelísticas de Billy Graham, nós temos estatísticas. Eu não vou saber agora de cor, mas eu já li sobre estatísticas de pessoas que iam à frente e se entregavam a Jesus e 1 ano depois estavam fora da igreja. As estatísticas são altas, mas alguns eram alcançados e ficavam. Tua frase está correta, na minha opinião, com uma observação. O testemunho não é o que mais. O testemunho não pode ser esquecido. Ele caminha lado a lado com o falar. Você, Antônio, não tem uma tradição presbiteriana. Então, essa fala sua faz todo sentido. Agora, eu, como pastor presbiteriano, nasci em igreja presbiteriana, fui presidente de UCP, presidente de UBA, fui crescendo assim, né? Tô brincando. Depois, a vida inteira, meu pai presbítero, minha mãe presidente de SAF, líder de criança, enfim. Tem um grande perigo dessa tua afirmação. Que presbiterianos, tradicionalmente, falam assim, o que importa é o nosso testemunho. E aí eles fecham a boca. Não falam do evangelho. Então, as duas coisas. Testemunho, tá certo. Mas tem que falar. Veja bem, gente, eu estou usando o termo igreja missional. A gente não está falando de uma forma de ser igreja, de que poderia ser assim, não é um movimento de igreja, não. Nós estamos falando da essência bíblica da igreja. Nenhum princípio do que nós estamos falando aqui pode ser refutado à luz da Bíblia. É impossível. Assim, não é uma visão de alguns pastores. É a visão bíblica da igreja. Não há outro caminho. Deus nos chamou para isso. Não tem como interpretar de outra forma. Quem interpreta de outra forma já está indo para a heresia, já está fugindo da Bíblia. Cristãos sérios pensam assim.
Percebam como o próprio Jesus tinha como estilo de vida o querigma. Querigma significa proclamação. Lucas 4 diz, Jesus estava lá, né, no templo, na sinagoga, ele abre o livro e ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar, então perceba, pregar, proclamar, tudo é a palavra querigma, do grego. Liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e, querigma, proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus tinha como estilo de vida o querigma, Jesus tinha como estilo de vida anunciar o Evangelho. E nós somos discípulos de quem mesmo? Que significa que nós devemos imitá-lo e, consequentemente, proclamar o Evangelho. Na verdade, até antes de Jesus isso já acontecia. A gente viu segunda-feira na nossa devocional que João Batista já anunciava o querigma. Os profetas do Antigo Testamento já proclamavam as boas novas, né, do Evangelho. Paulo, em Romanos 8, falando sobre o querigma ainda e a nossa missão, ele diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram nada? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quem pregue, pregarão, querigma. É assustador essas perguntas do apóstolo Paulo. Imagina o apóstolo Paulo reencarna. O apóstolo Paulo reencarna, visita aqui a igreja, ele está aqui na frente. Ele fala, gente, Deus me deu só 8 horas aqui na terra, já vou voltar para o céu. Vem cá! Não parece que ele está hoje fazendo essas perguntas para nós? Vem cá, gente! Vocês esqueceram da missão de vocês? Como invocarão aqueles que não creram? Vocês querem que as pessoas sejam salvas? Elas precisam crer. É pela fé, é pela graça de Deus, mas tem a fé nossa em crer na graça de Deus, no amor de Deus. Então assim, vocês querem que o mundo seja salvo? O mundo precisa crer em Deus. Joia! Como que eles crerão se eles nunca ouviram nada? E aí ele fala, e como vão ouvir se vocês não pregam, se não há quem pregue? E como pregarão se vocês não forem enviados? Agora, para de pensar nesse ser enviado, como o apóstolo Paulo foi enviado de Jerusalém para a Europa, para a Ásia. Então, pode ser que um dia, quando eu estiver aposentado, Deus me chame, me envie para pegar o Evangelho em Paris. Tá, mas e se ele te chamar para a África? Não, para a África não. Tá, mas e se ele te chamar para o seu bairro? Não, para o meu bairro não, mas se um dia ele me chamar para Paris... Apesar que Paris atualmente não está lá grandes coisas, né? Por causa dos atos de terrorismo. Mas, de qualquer forma, ia dar medo do mesmo jeito. Mas vocês entenderam a ilustração. Não, gente. Não existe missionário. Para com essa coisa. O que você é? Eu sou discípulo de Jesus. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Jardim América. Joia, e você? O que você é? Eu sou missionário. Hã? Isso pode ser um empecilho ou uma vantagem. Tudo que um missionário quer quando ele está em terra estrangeira é ser conhecido. Muitos até eles se envolvem em trabalhos seculares, são médicos, são dentistas, vendem alguma coisa para poder ser conhecido e então ter a brecha para falar do Evangelho para a pessoa. Porque também, gente, anunciar o Evangelho, isso a gente vai ver em outras aulas. Não é assim, senta aí que eu vou contar a história de Jesus para você. Jesus nunca fez isso. Jesus se relacionava com pessoas. Ele comia, ele dormia, ele batia papo, ele tomava café, ele ia buscar água no poço, ele caminhava. Vamos dar uma caminhada? Vamos lá. E estava ali se relacionando. No meio do relacionamento, os assuntos a respeito do reino de Deus apareciam. O que foram preservados aqui das conversas de Jesus foi a parte que interessa, a parte do reino. Mas você acha que ele não falava futebol de domingo, do peixe que ele comeu e estava sem sal, do mel que ele foi pegar na árvore e a abelha picou a mão dele? Claro que ele falava disso tudo. Relacionamentos.
relacionamentos. Uma igreja missional é uma igreja que busca relacionamentos. Mas esse foco a gente vai dar em outra aula. Interessante, né? Os que não forem enviados, o apóstolo Paulo ele pergunta. Enviados nós já fomos. Nós vimos o texto de Mateus 28. Enviados por quem? Pelo próprio Jesus. As últimas palavras dele antes de subir aos céus. Não à toa foram as últimas palavras. Michael, ou Michael, acho que é Michael mesmo, Gohan, ele diz o seguinte, ele vai estar aqui em Campinas no final de agosto, numa conferência. Descrever uma igreja como missional significa definir a comunidade cristã inteira como um corpo enviado ao mundo e que existe não para si mesmo, mas para levar as boas novas ao mundo. Deus permitiu que essa igreja fosse plantada no bairro do Jardim América, e temos muitos fundadores aqui da Igreja Jardim América. Não para que essa igreja pudesse nos abençoar. Vamos construir uma igreja bonita lá no Jardim América, para que a igreja nos abençoe. Tudo bem, eu estou exagerando. É claro que a igreja também nos abençoa, mas entenda, o propósito principal é para essa igreja ir anunciar o evangelho a todas as pessoas. Ela não existe para si mesmo. A igreja não existe para nós. A igreja existe para a gente se reabastecer, para a gente se alimentar e a gente sair para anunciar o evangelho. Porque algumas décadas atrás, quando nós vivíamos uma era cristã no mundo, pelo menos no Ocidente, as pessoas vinham à igreja. Talvez quando a Igreja de América foi fundada, isso era uma verdade. A pessoa estava andando pela rua, via uma cruz, nem olhava o nome presbiteriano, eu vou vir aí domingo. E vinha. Mas precisa cair uma ficha na sua mente. A era cristã acabou. Inclusive no Ocidente. Nós vivemos o que os historiadores chamam da era pós-cristã. A era em que o cristianismo está morto, ou quase morto. E as pessoas não são mais formadas em uma cultura cristã. Eu falei durante essa semana, né, para um grupo menor de pessoas. Eu li uma pesquisa de que as crianças norte-americanas, o cristianismo chegou no Brasil por causa dos americanos. Eles foram os missionários. Nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa, colocaram a imagem do Ronald McDonald. E perguntaram para as crianças, quem é? Todas as crianças falaram, é o Ronald McDonald. E colocaram uma suposta imagem, como a gente entende, né? A imagem famosa do que seria Jesus Cristo. E boa parte das crianças sequer identificavam quem era aquela figura. Então para de pensar que as crianças no mundo são como as nossas crianças aqui da igreja. Não são, não. Elas já não estão nem sabendo mais quem é Jesus. Nós ainda vivemos numa cidade, Santa Bárbara, que ainda tem, por causa do catolicismo forte e também do protestantismo forte, a gente ainda encontra, assim, aí na rua, alguns valores cristãos. Não muitos, mas encontra. Mas Santa Bárbara é exceção nesse sentido. E mesmo Santa Bárbara já não é como era alguns anos atrás. Deus nos chama, Deus nos envia. Agora a pergunta que não quer calar. Mas eu não sou nem mesmo um bom discípulo, pastor. Como que eu ainda vou anunciar o evangelho a outras pessoas? É nesse ponto que muitos travam. É nesse ponto que a maioria dos crentes de igreja travam. Por quê? Eles acham que primeiro precisam ser bons para depois cumprir a missão. Primeiro eu preciso ler a Bíblia toda. Como que eu vou falar do Evangelho se eu não ler a Bíblia toda? Só que nunca leio. Primeiro eu preciso estudar teologia. Ou na igreja, frequentando a escola dominical, discipulado com o pastor, ou fazendo um seminário. Primeiro eu preciso fazer um seminário. Mas nunca vão para o seminário e nunca procuram um pastor para fazer um discipulado teológico. Primeiro, eu preciso ter plena comunhão com Deus. Não, eu sou muito pecador. Eu não tenho. O pastor fala que lá na frente, ele é um homem santo.
A Gabi é uma mulher santa. O Benjamin é um santinho. Mas eu não. O dia que eu for como pastor, aí eu vou arrebentar, vou anunciar o evangelho. Mas vocês nunca buscam ser como pastor, além de terem uma visão equivocada do pastor e da sua família. São pessoas que não entendem, gente. Custa entender que o evangelho que nós anunciamos é o evangelho da graça, não é o evangelho da lei. E sabe aquela história de Paulo, de onde abundou o pecado, superabundou a graça, o evangelho? O que você está esperando? É justamente quando você mostrar para as pessoas que você anunciar o evangelho, que você é um maldito pecador, mas que foi regenerado por Cristo e está crescendo em santidade, é justamente aí que a sua palavra, que o seu querido tido para eles. Porque se você chegar para eles se colocando num nível acima deles, vocês são pecadores, eu sou santo. Acabou. Isso não é proclamar boas novas. Isso é religião. Você não tem que ser perfeito para Deus te aceitar. E você também não tem que ser perfeito para Deus te chamar para o trabalho, para o serviço. É por isso que as coisas não estão caminhando na sua vida. Você não entende isso, você trava. Algumas pessoas, pode mostrar como nós vimos, têm alvos, mas não colocam em prática, vivem frustradas. Outras são práticas, mas não têm ideais, vivem entediadas. Para as pessoas que têm alvos e vivem frustradas, para as pessoas que não sabem como chegar lá, deixa eu falar uma coisa para você. Nós, Igreja do Jardim América, queremos te ensinar. Nós queremos te ensinar, queremos caminhar juntos. Para as pessoas que são práticas, correm, mas isso vira um círculo vicioso, né? As pessoas até vêm na igreja, mas não faz muito sentido. No fundo, ela não admite nem para ela mesma, nem para outras pessoas. Mas no fundo, uma escola dominical como essa deixa ela entediada, a pessoa. Calma. Não se desespere. Você só perdeu o foco da sua vida. Às vezes a gente perde o foco. Nós estamos aqui, como Igreja do Jardim América, para te ajudar a você entender o ideal da sua vida. Você é pau para toda obra, mas você não tem um ideal, você perdeu o foco. Nós estamos aqui para te ajudar também. Frustração e tédio são a marca de muitos cristãos. Os líderes do Jardim América sabem disso. Nós sabemos disso. E nós cremos, gente, que Deus está nos chamando para um avivamento. E é por isso que eu estou dando essa aula hoje. E é por isso que, mesmo avançando no horário um pouquinho, eu quero concluir essa aula, porque nós já estamos no finalzinho. Nós precisamos entender o que vai aparecer aí no quadro para vocês, olha. O nosso crescimento na intimidade com Deus, a nossa santidade, não é algo que tem que anteceder o nosso serviço, a nossa missão de anunciar o Evangelho. Eles se desenvolvem lado a lado naquilo que nós chamamos de nossa vida. Você cresce em santidade. Imago Dei. Você cumpre a sua missão, ou a missão de Deus, né? O chamamento que Deus te fez. A missio Dei. Paulo entendeu isso. Eu comecei dando um exemplo de Olimpíada e vou terminar voltando a essa história de Olimpíada. Paulo entendeu isso e ele nos orienta dando um exemplo olímpico. Olha lá o que ele diz em 1 Coríntios 9. É o último texto que a gente vai ver. Faço tudo isso, tudo que Paulo fazia, por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Coparticipante, as boas novas é de Deus, a missão é de Deus, mas Deus me chamou para eu participar junto. Isso é maravilhoso. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, olha aí a imagem olímpica, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio. O prêmio aqui você pode entender como troféu ou medalha. Tá? Todos os que competem nos jogos
E Paulo, a figura de Paulo são os Jogos Olímpicos. Paulo vivia na região da Grécia. Se submetem a um treinamento rigoroso. Olha a disciplina espiritual. Imagine os atletas olímpicos, há 15 dias da Olimpíadas, que eles estão, como eles devem estar se preservando, se preparando para esse grande momento nesses dias. Disciplina rigorosa, treinamento. Para quê? Para obter uma coroa, aí Paulo vai fazer um comparativo, né? Que logo perece. Há alguns meses atrás, eu vi uma reportagem na IPTV de uma jogadora de basquete de Americana que estava vendendo a sua medalha olímpica para pagar as contas. Isso, para cuidar do filho. Isso. Aposentado, né? Então. E olha o que Paulo está falando. Olha, eles se esforçam para ganhar uma coroa que logo perece, uma medalha. Mas nós, aí vem o ponto e vírgula de Paulo, mas nós o fazemos para ganhar uma medalha de ouro, um troféu, uma coroa que dura para sempre. E aí ele explica, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Olha aí, Paulo não era um idealista, ou melhor, não era um pragmático, sem ter um ideal. Eu não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Ele tem um ideal. Mas eu esmurro o meu corpo, olha a disciplina, e faço dele meu escravo. Para quê? Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo tinha um alvo, ele chama de coroa incorruptível, na outra versão bíblica, né? E como um atleta disciplinado, ele corria tendo aquele alvo bem claro diante dele. Disciplina rigorosa, para que ele não fosse desqualificado na vida. Se nós não tivermos uma disciplina rigorosa, nós seremos desqualificados na vida. Pastor, eu vou perder a salvação? Não. Mas cuidado, você tem certeza dela? E desqualificado para a vida. Eu vou me encontrar com o Senhor na glória e Ele vai perguntar, eu te criei a minha imagem e eu te dei uma missão. Você continuou buscando cada vez mais ser como a minha imagem e você cumpriu a missão que eu te dei? Não basta, gente, ter um alvo. É preciso saber alcançar. Não basta apenas correr. É preciso saber para onde estamos correndo. A Igreja Presbiteriana do Jardim América, eu, Pastor Sandro e todos os líderes, nós queremos correr essa maratona com você. E nós queremos que Deus, não somos nós, está fazendo algo na nossa igreja, nos chamando para nós corrermos junto essa maratona. Falando em imagem olímpica, vai aparecer um vídeo agora de uma competição de ciclismo. Foi um vídeo que o Pontello publicou outro dia, eu vi, achei muito interessante. Mostra pra gente, eu vou explicando mais ou menos como é que funciona esse vídeo. Não sei se vocês já perceberam nas provas de ciclismo, pode deixar o áudio baixo que eu vou falar, Douglas. As provas de ciclismo, vocês já perceberam que loucura que é atualmente, né? Você vê um monte de... Eles trabalham em equipe, não é mais um competidor. Então esse vídeo aí explica, fecha essa porta do meio, como é que funciona. Então lá, o sucesso do cara que ganha, o cara que dá o sprint final, está na velocidade, na aceleração, na posição, mas principalmente no suporte que o time, a equipe dele dá na última volta. Então olha como é que eles demonstram ali. A equipe azul, a equipe verde, olha lá. Aquele é o sprinter, é o cara que vai ganhar a corrida. Ali são a parte da equipe dele, que está na frente dele. Olha como é que funciona. Naquela posição, ele não tem a barreira do vento, né? Então ele tá se resguardando da sua energia, enquanto que os que estão à frente têm a barreira do vento. Então eles estão tendo um gasto energético maior. Falta 1 quilômetro para a chegada.
aqueles que estão à frente, eles tomam uma posição ideal, enquanto o sprinter, que é o que vai ganhar a corrida, ele está só se resguardando ali. Olha a outra equipe, equipe branca ali, ó. Equipe branca começa o ataque. Olha lá. Eles estão tendo um gasto energético muito grande. Eles estão forçando no último quilômetro, porque eles falaram, não, é o último quilômetro e agora a gente vai ganhar. E tomaram a frente, olha lá. É assim que funcionam as provas modernas de ciclismo, em equipe. Vamos ver como é que funciona. Faltam 500 metros para a chegada e um da equipe azul, ele tomou o topo, mas o que vai ganhar mesmo, o sprinter final, ele propositalmente está ali, ó, atrás dos seus adversários. Mas aquele que foi à frente é fundamental para que puxasse os adversários. Faltam 300 metros para a chegada e você falaria assim, não é possível, se aquele cara tem que ganhar, ele já devia estar na frente a 300 metros. Só lembrando que eles pedalam em média 70 km por hora. Eles atingem 70 km por hora. Não é igual sua pedalada, não. Olha lá. A imagem real e a imagem computadorizada. Olha o que acontece. Ele abriu e agora ele dá o sprinter. Ele está com energia, ele está com fôlego, ele dispara, ele ganha a corrida. Pode acender as luzes. Todos trabalham para a estrela do time. E sabe uma coisa curiosa? Isso é até motivo de discussão no meio do ciclismo. Só quem ganha, o primeiro colocado, é que é considerado vencedor, ganha medalha, ganha troféu. Os outros da equipe não ganham. São considerados vencedores, porque são do mesmo time. Mas o ciclismo ainda é um esporte individual. Embora existam equipes trabalhando para alguém ganhar, e se não for equipe você não ganha, então tem uma discussão se transforma num esporte de equipe ou não. Mas o que eu quero dizer é, todos trabalham para a estrela da equipe. Todos trabalham para aquele que será o vencedor. Quem é a estrela da nossa equipe e a razão de nós nos dedicarmos? Jesus. Jesus. Disciplina espiritual. Saber qual é o alvo. Alguns até poderiam fazer, trazer outras ilustrações, dizendo, é possível fazer outras associações. O pastor, o líder do grupo de discípulos, a gente prepara, mas esquece isso tudo. Jesus. Porque o próprio Jesus diz que nenhum escravo é maior que o seu senhor. Está lá em João 15, 20. O que nós queremos, irmãos, é ser um time. É pedalar lado a lado, trabalhar junto. É a dona Maristéria ali uma hora pegar a ponta. Aí vem o seu Antônio, já troca com ela. E aí chega eu e o Sandro, a gente também pedala um pouquinho, a gente troca e a dona Braulia já vai. Quando a dona Braulia está prestes a ganhar, a dona Braulia para de pedalar porque a energia dela acaba e entra Jesus rasgando. E as pessoas conhecem o Evangelho, são transformadas pelo poder de Jesus. Nenhuma ilustração é perfeita, né, irmãos? É claro, vocês vão achar algumas falhas a gente associando Jesus nessa história. Mas é só para a gente refletir, já que a própria Bíblia nos traz essa ideia olímpica. Que Deus nos abençoe.